Hoje a gente vai entrar num acelerador de partículas e não é qualquer um não, é simplesmente um dos mais avançados aceleradores de elétrons do mundo. O Sirius é um acelerador de elétrons que fica em Campinas, no interior de São Paulo. Ele é super moderno, foi inaugurado em 2018 e tem o tamanho de um estádio de futebol. Bora ver? O Sirius fica dentro de um galpão gigante em formato de rosquinha e os elétrons fazem um percurso circular dentro do túnel super protegido, porque eles emitem muita radiação no momento em que eles são acelerados. É esse túnel de concreto que está aqui embaixo de mim. O legal é que hoje eles estão em manutenção, então a gente vai conseguir entrar num lugar em que normalmente ninguém trabalha dentro. Aqui no jardim eles têm uma prova de conceito, uma reprodução do túnel, em que a gente consegue entender a espessura das paredes. Eu não estou com régua, mas 1, 2, 3, 4 palmos. É bem mais largo que uma pessoa. E eu acabei de descobrir que a parede que fica do lado de fora é mais grossa ainda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Esse acelerador de partículas, ele é diferente daquele que a gente está acostumado a ver na televisão, que é o LHC, a maior máquina do mundo, que está lá na Europa, que choca as partículas pequenininhas. A ideia lá é acelerar as partículas para elas baterem e nessa batida espalhar pedaço para tudo quanto é lado e vários sensores vão conseguir ler aquilo que sobra da batida. E aí você consegue simular uma situação parecida com o começo do universo e analisar partículas menores que um átomo. A ideia em Campinas é acelerar elétrons para eles emitirem alguns tipos bem específicos de luz. E isso vai servir para a gente conseguir observar coisas muito pequenininhas. No fim das contas, esse acelerador de partículas funciona como se fosse um super microscópio. No microscópio normal, a luz está sendo emitida aqui por baixo, daí ela passa pela amostra que eu tô vendo, né? Depois vai passar por todas as lentes e chega no meu olho. No Sirius, ninguém vai botar o olho lá para ver. Tem vários sensores com essa função. E no lugar de uma lâmpada aqui embaixo, a gente vai ter essa pista de corrida gigante de elétrons que consegue gerar luzes muito específicas para observar materiais bem delicados, que é a tal da luz síncroton. Esse acelerador todo funciona em etapas. Cada uma delas vai organizando e dando mais energia para os elétrons até eles conseguirem chegar na última etapa, como se fosse a pista principal do circuito. E a gente vai começar do começo, no acelerador linear, onde os elétrons vão começar a ser acelerados como se fosse a largada, para eles começarem a correr. Ele fica na parte mais interna do prédio. É nessa cápsula branca que começa o caminho dos elétrons. Lá tem uma liga metálica que vai ser aquecida e começa a soltar elétrons. Só que alguma coisa precisa acelerar esses bichinhos. Então para isso aqui vai ter uma força puxando eles de 90.000 volts. É como se o elétron negativo fosse puxado por um ponto positivo onde tem 90.000 volts. Ele quer ir para lá loucamente, porque os opostos se atraem. Logo no começo, os elétrons já estão a mais ou menos metade da velocidade da luz, mas essa máquina vai fazer eles acelerarem ainda mais. Ela organiza ondas de rádio e os elétrons meio que surfam nessas ondas. Esse trechinho do começo, que tem uns 15 metros, é chamado de acelerador linear, porque os elétrons ainda estão andando em linha reta. Logo em seguida, eles vão começar a fazer curva. Nesse ponto tem uma espécie de um entroncamento. Os elétrons que saíram do acelerador linear vão entrar num circuito que se chama booster, onde eles vão ganhando energia. Se você já assistiu uma corrida de carros, parece a saída dos boxes. Os elétrons vão caminhar dentro desse tubo de aço inox, do que eles chamam de pacotes. Cada pacote tem mais ou menos 1 bilhão de elétrons. Mas mesmo assim ele é muito pequenininho, mais fino que um fio de cabelo e tem poucos milímetros de comprimento. O booster, que é esse primeiro circuito, tem 500 metros e esses pacotes precisam dar 100.000 voltas dentro dele. Aqui no túnel a gente vai ver várias estruturas que se repetem e uma delas são esses eletroímãs imensos. Como os pacotinhos estão girando, a gente precisa ir corrigindo o movimento deles. Então eles funcionam como se fosse o motorista puxando o volante para fazer uma curva. Existe uma outra estrutura de eletroímãs que funciona como uma lente. Eles têm que concentrar os elétrons num feixe pequenininho. Se não tivesse isso aqui, eles iam se dispersar no meio do caminho. Eu não sei se vocês imaginaram, mas os elétrons eles têm que correr livres aqui dentro. Se tiver um monte de molécula de oxigênio, de nitrogênio no meio do caminho que forma o nosso ar,
eles vão começar a bater nessas moléculas. Então aqui dentro tem que ter um vácuo absurdo. O vácuo que tem aqui é comparável ao do espaço, para vocês terem uma ideia. Então no meio do caminho, a todo momento vai ter uma bomba de vácuo que garante que isso aconteça. Nesse momento, o que vai fazer os elétrons acelerarem, ganharem cada vez mais energia é uma câmara de ressonância. Ela também funciona com ondas de rádio e só tem uma nessa parte do circuito. Então quer dizer que cada vez que os elétrons passarem aqui, eles vão ganhar mais energia. Igual empurrar uma criança num balanço. A cada vai e volta, a velocidade aumenta com o adulto empurrando. No total, cada pacotinho de elétrons vai percorrer 60 mil quilômetros dentro do booster. Você pode imaginar que isso demora muito tempo, mas não, leva 0,2 segundos. Quando o pacote atingir a energia necessária, ele vai sair. Então aqui a gente vê um entroncamento. Nesse momento, os elétrons são direcionados para o último circuito, que é o anel de armazenamento. A missão agora é manter esses pacotinhos de elétrons girando por horas e horas e horas dentro do anel de armazenamento. O problema é que esses elétrons estão muito rápido, coladinhos ali na velocidade da luz. Então, se você for pensar em distância, em 1 hora eles conseguiriam ir mais ou menos daqui até Júpiter. O desafio então é fazer com que eles fiquem girando sem bater em lugar nenhum, sem perder a trajetória e que o pacote continue pequenininho, bonitinho, do jeito que ele foi criado. Então imagina o desafio, são 864 pacotinhos girando aqui ao mesmo tempo e toda a máquina tem que garantir que eles não vão bater em lugar nenhum nesse trajeto e que eles vão continuar bonitinhos, todos alinhadinhos e pequenininhos, perfeitos lá dentro. Então aqui, mais uma vez, a gente vai ver aqueles eletroímãs que corrigem a trajetória e que conseguem focar o pacotinho de elétrons. Aqui embaixo você consegue ver que tem uma rede de resfriamento porque esses eletroímãs esquentam muito. Ó, tem água gelada subindo pelo cano azul e água quente voltando pelo vermelho. E já que a trajetória dos elétrons tem que ser tão perfeita, você deve ter imaginado que tudo aqui tem que ser extremamente alinhado. E mais, não pode tremer. Então andando no prédio, a gente observa que tem vários equipamentos que são presos por molas. Aqui o duto do ar-condicionado, por exemplo, está todo amortecido para que no momento em que o ar-condicionado está funcionando, ele não faça os elétrons se descaminharem lá dentro. E aqui você consegue ver essa preocupação com o alinhamento na base que sustenta os eletroímãs. Olha só, um blocão imenso de concreto. Depois a gente vai ter uma base de aço super polida em que você consegue controlar o alinhamento nos parafusos. E em cima ainda tem esse berço super pesado, mas extremamente polido e alinhado. E eu que tenho a mania de colocar a mão em tudo, quase levei uma bronca aqui porque estava colocando a mão no duto que leva os elétrons. Mas beleza, até agora a gente conseguiu criar um lindo autorama de elétrons. Tá na hora de começar a usar esses bichinhos. Eles precisam gerar luz. Isso vai acontecer em várias saídas que existem no circuito, como se os elétrons fossem escapar pela tangente dessa pista. Hoje o Sirius tem 12 saídas dessas, cada uma vai trabalhar com um tipo de luz diferente. E a ideia é que quando o projeto estiver completo, daqui a alguns anos, ele possa ter até 40 saídas. Aqui, por exemplo, tudo está preparado para ter mais uma saída de luz. E o elétron gera luz no momento em que ele faz curva. Então um dos equipamentos que a gente tem aqui que vai emitir luz é o ondulador. Lá dentro a gente tem um monte de imãzinhos que vão fazer os elétrons começar a andar como se fosse uma cobra. Cada curvinha que o pacotinho de elétrons fizer, ele vai emitir um pouco de luz. Então, mais uma vez, aqui a gente tem um entroncamento. Os elétrons continuam no anel de armazenamento e desse lado a gente tem uma saída de luz. Nesse caso é raio-x e como as pessoas não podem trabalhar aqui dentro, o laboratório que vai usar essa luz está lá do outro lado da parede para fora do túnel. Uma das coisas legais da luz síncrotron é que ela pode gerar vários comprimentos de ondas diferentes. É como se ela conseguisse gerar as cores que estão antes do vermelho no arco-íris e também as cores que estão depois do violeta. É uma faixa muito ampla. E na linha Embuia, por exemplo, eles geram infravermelho. Aqui a gente vai ter mais uma saída de luz que consegue gerar raio-x de alta energia. Então lá dentro vão ter ímãs de neodímio fortíssimo que vão desviar os elétrons e aí a gente vai ter um raio-x que é capaz de atravessar 1 centímetro de aço, por exemplo. Aqui já é a parte de fora do túnel, o laboratório Carnaúba, exatamente onde sai o feixe de raio-x. A missão agora é pegar essa luz e focar muito, deixar ela extremamente fininha, da escala de nanômetros, 1 milímetro dividido por 1 milhão. Nesse equipamento a gente tem espelhos que vão fazer isso. A gente diz que eles estão atomicamente polidos, porque até os átomos estão alinhados uns aos outros. Embaixo você está vendo essa estrutura de granito com vários motores. Isso tudo é para alinhar o espelho que está lá em cima e tem que ser pesado para não sair do alinhamento. Como a luz sai com muita energia, tudo que ela ilumina esquenta demais. Então em vários pontos eles usam nitrogênio líquido para resfriar.
Esse equipamento é um monocromador, é como se a luz que está chegando aqui fosse um arco-íris, você tem que pegar uma cor muito específica dele. Então aqui dentro a gente vai ter equipamentos que parecem um prisma, eles conseguem dividir a luz em várias frequências e só uma vai ser usada. Dependendo do trabalho que vai ser feito, você escolhe uma faixa diferente. E finalmente, depois que os elétrons andaram milhões de quilômetros, geraram um raio-x que foi tratado de todas as formas, ele vai chegar aqui. Uma espécie de um microscópio, quer dizer, consegue enxergar coisas muito menores, um nanoscópio. Uma das pesquisas que eles fazem aqui é analisar a interação entre a raiz de uma planta e os nutrientes que estão em volta. Então eles colocaram uma plantinha aqui, que é uma amostra que vai ser analisada, o raio-x vai chegar até essa raiz, que vai absorver um pouco da luz e depois devolver essa luz como se fosse uma canetinha fluorescente. E a partir dessa luz emitida pela fluorescência, esses detectores vão conseguir descobrir quais são os elementos químicos que estão ali, como é que eles estão interagindo. Uma coisa muito legal da gente pensar é que o que sai daqui não é uma imagem 2D, como se fosse uma radiografia ou uma foto de microscópio. São muitas luzes diferentes, diversos detectores, então a gente consegue ter imagens em 3D, imagens que atravessam o objeto, imagens iluminadas por tudo quanto é luz diferente que você possa imaginar. Esses sensores são cuidados de um jeito super especial. Depois que eles são fabricados, eles precisam ser montados e calibrados em uma sala muito limpa que fica aqui no prédio. Eu tive que entrar só com o meu celular, mas olha que interessante o sensor. É como se ele fosse um filme fotográfico, a retina do olho do microscópio. O que eu acho muito louco é olhar essa máquina e pensar que ela consegue analisar coisas, tem o tamanho de um nanômetro, que seria um fio de cabelo dividido por 1000. Então tudo aqui tem que ser extremamente preciso. Imagina só para você colocar essa amostra no lugar exato onde vai chegar o feixe de raio-x. Esse foi só um exemplo. Aqui eles também estudam os elétrons da placa solar para melhorar a performance, fósseis de dinossauros que mostram parasitas de milhões de anos atrás, análises de rochas que podem virar chip, ou de rochas do pré-sal para produzir mais petróleo, reações químicas de uma bateria para guardar mais energia, ver o funcionamento dos neurônios do cérebro para curar doenças. O Sirius é simplesmente a maior estrutura científica do Brasil. No mundo inteiro só existem mais 2 laboratórios tão avançados quanto esse aqui. E 85% de todo o investimento que foi feito para construir essa infraestrutura foi em serviços e produtos de empresas brasileiras. Então quando dizem que o nosso país não produz ciência, que brasileiro não gosta de ciência, o que a gente acabou de ver aqui é exatamente o contrário. Acho que vale aquele joinha, hein? Olha, eu vou falar para vocês que tem muita coisa gigante no Brasil que a maioria das pessoas nunca viu. Então dá uma olhada no nosso Bora Ver da usina nuclear de Angra que você vai se surpreender.